O cigarro eletrônico, esse que tem sido adotado aí por muitos jovens, como se funcionasse como uma substituição ao cigarro convencional, gera também riscos à saúde vascular. Desenvolvidos como alternativa para esses tradicionais, os vapers caíram no gosto de jovens. Em formato de caneta, ou mesmo de um celular até, o vape já é apontado como uma provável causa de algumas doenças pulmonares. Na nossa conversa de agora, vamos bater um papo aqui com o Dr. Josualdo Eusébio, médico angiologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e coordenador de cirurgia vascular do Hospital Biocor, para falar para a gente a respeito dessa utilização que tem sido muitas vezes indiscriminadas por jovens. Olá, doutor, muito bom dia, obrigado por nos atender. Guilherme, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder orientar os ouvintes em relação ao uso do cigarro eletrônico, que tem se tornado uma moda, principalmente entre os jovens, e as pessoas já acham que esse cigarro é inofensivo e até muito bonito e tal, mas não, ele é inofensivo também e causa sérios riscos também para a saúde. Sim. Doutor, então vamos começar por essa primeira parte. Se a gente puder colocar aqui lado a lado e fazer uma comparação entre o cigarro convencional e esse chamado cigarro eletrônico, qual é a grande diferença entre eles? Os componentes que estão ali dentro são parecidos? Alguém é mais danoso? Por que motivo e por que componente, se a gente pode classificar assim? Bom, os cigarros eletrônicos, na maioria deles, eles têm nicotina também. Alguns não têm nicotina, mas também tem outros produtos que são tóxicos. E, por outro lado, o cigarro eletrônico, são micropartículas em aerosóis que vão penetrar mais nos pulmões e causar danos também. Então, não é inofensivo. Se for comparar, não tem estudo, na verdade, comparando o cigarro eletrônico com o cigarro convencional. Mas que nós já sabemos que o cigarro eletrônico aumenta a incidência de câncer, aumenta doenças cardiovasculares, também igual ao outro cigarro. Ele não é menos nocivo, não. Uhum. E essa quantidade de nicotina que nós estamos tratando, doutor, evidentemente eu posso imaginar ou deduzir que isso também implica numa situação de termos pessoas mais viciadas, ou seja, o consumo se torna naturalmente mais recorrente nas pessoas que estão utilizando esse tipo de novo cigarro. O que já tem de estudos que mostram que as pessoas que começam a usar o cigarro eletrônico, a maioria vai para o cigarro convencional. Então o cigarro eletrônico, logo no início, tinha uma certa ilusão que era uma maneira de estimular a pessoa a parar de fumar. E hoje não, nós estamos vendo que as pessoas fumando iniciam com o cigarro eletrônico, porque é moda, porque é bonito, entre os jovens está muito frequente, e daí migra para o cigarro convencional. Uhum. Doutor, como é que se faz nesse caso, portanto, para que a gente tenha minimamente uma tentativa de reduzir a utilização desse tipo de produto? Passa por uma necessidade de uma regulamentação ou de um endurecimento legal? Eu faço essa consideração exatamente porque no caso do cigarro, estou chamando aqui cigarro convencional, isso também cresceu no Brasil à medida que os estudos foram mostrando que fumar passivamente fazia mal, que ter o cigarro dentro de um restaurante com pessoas em ambientes fechados faziam mal. Na opinião do senhor, o que faz sentido é fazer também um certo estrangulamento na utilização desse tipo de modalidade de fumo? É necessário uma campanha de informação muito grande, trabalhar mais informação, mostrar os benefícios que o cigarro eletrônico faz também, e na verdade não é só desestimular o cigarro eletrônico, é mostrar todos os benefícios do cigarro, seja eletrônico, seja convencional, todos os riscos que eles causam para a saúde, e regulamentar, realmente limitar o uso do cigarro eletrônico em alguns locais. Isso ajuda a inibir também. Uma campanha muito interessante que tem no Brasil em relação ao cigarro convencional. Quando a pessoa vai comprar um maço de cigarro, tem uma imagem lá de uma pessoa que está com câncer causado pelo cigarro, que perdeu uma perna por causa do cigarro, que teve um derrame por causa do cigarro. Então, isso aí também talvez seja interessante, que isso aí seja anexado no cigarro eletrônico, quando vai comprar os produtos de reposição também. Isso aí é uma campanha importante. Quando o Ministério da Saúde faz a campanha em relação ao combate ao cigarro, certamente deve ser incluído o cigarro eletrônico também. Uhum.
Doutor, eu vou citar aqui um caso que nós tivemos recentemente de um cantor sertanejo, o cantor Zé Neto, e que num dos exames que fez, teve lá uma constatação numa tomografia chamada de vidro fosco. Então, que de alguma maneira a gente passou a tratar aquilo simplificadamente como vidro no pulmão, e a alegação do próprio cantor é de que a utilização recorrente do cigarro eletrônico teria sido um dos causadores. De fato, existe uma correlação entre essas duas coisas? E antes disso, doutor, o que é exatamente esse vidro no pulmão? Na verdade, é uma imagem radiológica que mostra como se fosse um vidro fosco. Isso aí ficou muito em voga, muito falado por causa do Covid. O Covid dá muito essa imagem de vidro fosco. Então, uma condensação pulmonar da microcirculação que vai condensar isso aí. Em relação ao cigarro eletrônico, ele tem, como os aerosóis são menores ainda, a partícula consegue penetrar mais no pulmão. Então tem esse risco grande, sim. Uhum. E isso, qual é o grau de incidência disso, doutor? A gente tinha muito isso pré-Covid, ou seja, pelo uso do cigarro convencional, já era algo muito conhecido da medicina e era habitual, ou isso se agravou e passou a ser mais estudado em função do consumo aumentado desses cigarros eletrônicos? Não, na verdade, em relação aos cigarros eletrônicos, existem poucos estudos ainda, tanto em relação a todos os efeitos colaterais, as doenças que ele causa, quanto comparando com o cigarro convencional. Essa imagem do rosto ficou muito famosa, muito estudada por causa do Covid, que dá essa imagem. O cigarro eletrônico, nós sabemos hoje que aumenta a incidência de câncer, aumenta as doenças cardiovasculares e aumenta, na verdade, uma série de outros problemas. E como a nicotina e os outros produtos, eles vão em forma de aerosol, ou seja, seria uma nicotina ultraprocessada, seria um ingrediente ultraprocessado, então ele vai penetrar mais e vai causar mais danos. Mas todas essas alterações ainda estão na fase incipiente, nós não temos tantos estudos ainda mostrando isso não. E por que exatamente não temos? Me parece que há e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, me parece que há um certo descompasso entre a utilização, que acho que não posso dizer que está exatamente massificada, mas pelo menos com adolescentes a gente já tem visto esse número crescer e é visível a olho nu. Por que não temos tantos estudos assim até o momento, hein, doutor? Bom, o cigarro convencional já está aí há muitos anos, então o número de estudos realizados é muito grande. O cigarro eletrônico é uma novidade ainda, deve ter uns 10 anos, talvez até menos que isso. Então, muitos estudos, a gente demanda um certo tempo. A gente demanda um tempo de 5 anos, 10 anos, para uns estudos mais robustos, mais conclusivos e tudo. Tem sido muitos estudos em andamento, mas ainda nós não conseguimos comparar a quantidade de estudos que nós temos com o cigarro convencional, que é muito mais antigo o seu uso, em relação ao cigarro eletrônico. Mas o que nós já sabemos, os estudos iniciais que temos, que ele causa tanto mal, ou algumas vezes até mais mal do que o cigarro chamado de convencional. O tipo de sintoma, doutor, para alertar uma pessoa que esteja fazendo consumo desse cigarro eletrônico é similar àqueles que a gente vai encontrar do cigarro convencional, ou normalmente eles se iniciam de alguma maneira diferente? Estou considerando muito aquele nosso ouvinte que eventualmente conheça, tenha um filho ou alguém que faça a utilização disso e que antes disso deva procurar o médico. Bom, a primeira orientação é não fumar. Orientação de saúde é não fumar, ter alimentação controlada, exercício físico, controle de glicose, de colesterol, de pressão. Em relação ao cigarro, tanto o eletrônico como o convencional, a gente não tem manifestação imediata, é ao longo da vida. Você fuma 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai aumentar a doença aterosclerótica, então a pessoa pode ter aí, com 20 anos está fumando, não vai ter nada, quando chegar aos 30 anos, 40, 50, vai ter um infarto agudo do miocárdio, vai ter um acidente vascular cerebral por lesão de carótida, vai ter uma perda de membro inferior por causa de obstrução das artérias da perna, vai ter o desenvolvimento de um aneurisma, que é uma dilatação da artéria. Isso pode acometer no cérebro, pode acontecer no tórax, pode acometer no abdômen, pode acometer em membros inferiores, nas artérias renais, nas artérias que nutrem o intestino. Então, o cigarro vai causando uma lesão dia após dia. A gente não consegue falar assim, eu comecei a fumar hoje 1 mês de cigarro, vai ter alguma alteração a nível grosseiro? Não. Porque as alterações começam a nível microscópico, a nível celular.
Então você tem uma alteração, uma lesão da parede interna do vaso. Essa lesão vai levar a uma reorganização do vaso, que vai levar a uma cicatriz, formação de placa aterosclerótica, e essa placa pode soltar, ela pode vir a obstruir o vaso, pode vir a dilatar, mas isso aí não é de imediato, isso tem uns anos de tempo, associados, lógico, à pressão alta, à falta de atividade física, à diabetes, aos outros fatores também. Então não tem como assim, comecei a fumar hoje o cigarro eletrônico convencional, daqui a um mês o que vai ter no meu organismo? Aos exames, a princípio nada, mas vai ter lesões microscópicas a nível celular. Sim, nós estamos conversando aqui com o Dr. Josualdo Eusébio, médico angiologista e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia. Doutor, então é claro que eu vou pedir aqui uma receita que vale $1 milhão certamente. Mas para as pessoas que estão enfrentando o problema da tentativa de parar de fumar, seja o cigarro convencional ou o cigarro eletrônico, existem maneiras de facilitar essa saída? Porque a gente ouve relatos de pessoas que dizem: eu simplesmente acordei um dia, resolvi parar de fumar. Tem gente que vincula isso à paternidade, por exemplo, à maternidade, e diz: o dia que eu tive filho, parei de fumar, ou parei de consumir café, também consegui fazer. A ciência já indica caminhos mais exitosos para que as pessoas que estejam utilizando o cigarro eletrônico, o cigarro convencional, consigam largar esse vício? Bom, primeiro nós temos que parabenizar quem está querendo parar de fumar, já é uma grande iniciativa. Em relação ao tratamento antitabagismo, para parar de fumar, porque o cigarro é uma droga que causa ansiedade quando a pessoa para. Muitas pessoas, quando tentam parar de fumar, não conseguem dormir, começa dor de cabeça, fica irritado e tudo. Isso aí existem tratamentos, existem medicamentos que auxiliam isso. Então tem grupos hoje de pneumologistas, de psiquiatras que ajudam muito nessa parte, tanto como a terapia não medicamentosa, quanto necessário medicamentosa. Então existe esse tratamento, tem grupos de combate ao tabagismo hoje praticamente em todas essas grandes cidades, e são colegas extremamente habituados a lidar com esses medicamentos para ajudar a parar de fumar. Mas quando a pessoa toma a iniciativa de parar de fumar, já é um grande negócio. Algumas pessoas resolvem parar de fumar e param de uma maneira muito tranquila, mesmo tendo fumado por muitos anos. Outras pessoas não conseguem. Algumas pessoas necessitam de um auxílio para parar de fumar, seja com medicamento, seja com uma terapia. Então, cada caso é um caso, mas existem medicamentos que podem auxiliar, não a parar de fumar em si, mas reduzir essa ansiedade, essa depressão que causa com o fim do tabagismo. Dr. Josualdo Eusébio, médico angiologista, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia, coordenador de cirurgia vascular do Hospital Biocor. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade. Um bom fim de semana, doutor. Guilherme, eu que agradeço pela oportunidade. Estou à disposição.